eu não imaginei fazer um mestrado, assim como muita gente pensa, assim que eu terminei a graduação. Muita gente emenda, né? E aí, se você olhar a trajetória dos acadêmicos, é quase toda emendada, né? De graduação, mestrado, doutorado, começa a dar aula, faz um pós-doutorado. Eu não tinha essa ideia. Quando eu terminei a graduação, eu queria trabalhar, queria ter experiência profissional. Depois de alguns anos, eu fui percebendo que o aprendizado do mundo do trabalho ele é um pouco diferente do aprendizado da academia. E ele tem benefícios e também tem alguns problemas depois de algum tempo, né? Então, eu me vi, depois de alguns anos como profissional, por volta dos 30 anos, já me achando um cara mais carrancudo, de rejeitar ideias novas, de falar isso não funciona aqui. E aí eu percebi que eu estava me tornando um cara que não era o profissional que eu queria me tornar. Eu precisava ir para o mundo externo e voltar um pouco mais aberto, um pouco mais receptivo a algumas ideias. Então, essa ideia de fazer um mestrado sempre teve na minha linha, na minha cabeça, como essa questão de oxigenar e voltar para o mundo do trabalho. E a escolha do mestrado em políticas públicas, acho que, e aí o porquê de estudar fora, tem a ver justamente com esse campo do conhecimento. Aqui no Brasil a gente tem o campo da ciência política e o campo da administração pública. A gente não tem formado como campo científico o campo de políticas públicas. E era exatamente esse campo que eu queria estudar. Então, uma análise econômica, análise estatística, análise de equidade, de política pública. E eu não consegui encontrar aqui no Brasil um curso ou uma universidade que me oferecesse exatamente isso. Ou eu teria que ir para a economia, e aí o tamanho de conhecimento e de esforço que eu ia ter que ter era abarcar o mundo para depois voltar para o mesmo lugar. E aí eu escolhi estudar fora. Né? E aí comecei a pesquisar os mestrados em política pública lá nos Estados Unidos, especialmente, e na Inglaterra, né? Até pela língua inglesa, acho que não era a única que eu tinha um domínio além da língua nativa. Então, essa foi a decisão que eu tinha desde o começo da carreira. Por que eu tomei essa decisão por volta de 2013? Né? Então, eu atingi um nível no Ministério que eu virei diretor de programas. Né? Então, depois de passar por implementação, gestão de projetos, esse tipo de coisa, eu passei a chegar próximo do nível decisório. Então, eu cheguei num nível entre o nível técnico e o nível decisório. Tá? E aí eu comecei a sentir falta das duas coisas. Primeiro, de ter uma base técnica que na mesa de decisão eu tivesse maior capacidade de análise, né? Então uma amplitude maior de análise, de olhar por diversas formas o assunto que estava sendo discutido, e depois me preparar para esse nível decisório que eu estava começando a atingir. Então, falei, acho que é o momento perfeito, chegando nesse ponto de ir para fora, adquirir as skills, né, as habilidades mais duras, mas também as mais difusas, assim, né, as mais de perfil, de liderança, esse tipo de coisa. E aí por isso que eu fui agora. Acho que mais tarde o custo de oportunidade seria muito grande. Acho que eu fui no limite desse custo de oportunidade. Né? Depois você começa a ter oportunidades profissionais que já começa a não valer a pena você ter o custo de estudar, parar 2 anos, investimentos, esse tipo de coisa. Mas eu achei que fosse o momento e fosse uma das últimas oportunidades que eu poderia ter de fazer um mestrado fora. Né? Isso do caráter profissional. Acho que o pessoal tem a questão da experiência fora, né, de vivência. Eu já tinha vivido por alguns meses, mas queria ter a experiência de viver como estudante fora, que acho que também é algo que atrai para quem está pensando em fazer MBA, pensado fora, como é que é essa vida fora, como é que é uma universidade fora. Então é bastante diferente, a integração que o campus tem, esse tipo de coisa. Eu imaginava algo que muito parecido com o que eu acabei vendo lá. E é muito legal, é muito, muito importante essa experiência do ponto de vista pessoal também.